vai aprender realmente. Primeiro vamos dar uma olhada no que diz respeito à luz refletida e luz absorvida. Como é que a gente vê isso? Como é que isso chega a gente? Agora, nesse primeiro momento, nós estamos usando o nosso olho como instrumento. Para a gente examinar os fatos físicos, à luz desse exame, a gente vai partir para o uso dessa luz vista pelos instrumentos. Seria isso. Então, a gente examina com os nossos olhos, tiramos nossas conclusões, estendemos um pouco dentro da física isso, para depois a gente chegar a um equipamento. É bem verdade que essa aula proposta para a engenharia biomédica, que vê biofísica, a gente vai construir um equipamento, enquanto que para a biomedicina e para a biologia, a gente vai usar dessas leis para fazer uma dosagem, no caso, de glicose. Então, a gente vai ver como a gente obtém luzes monocromáticas, qual é a interação que essa luz faz com a matéria. É importantíssimo, porque essa é que vai a questão. É aí onde está a história da coisa, né? Aí a gente olha as leis. Quem disse o que ao longo dos anos que tornou-se possível a fotocolorimetria? Toda a história da ciência, às vezes a gente não dá muito valor a certos detalhes. Alguém disse alguma coisa lá em 1800 e pouco. Naquela época que ele disse, às vezes nem tinha tanto valor. E hoje em dia se torna um precioso instrumento para a gente sondar a nossa realidade ao redor de nós. É assim que acontece? É assim que acontece. Então a gente, no caso, depois de ver essas leis, a gente aplicaria essas leis a um exemplo hipotético e construía um fotocolorímetro. Mas, como a gente está fazendo aqui um trabalho de a 2 mãos, a 4 mãos, a gente vai ver o que a gente vai fazer, certo? Então, no primeiro momento que a gente possa pensar numa luz, na cor, que a luz ela é composta de várias cores. A luz branca são várias cores. Então, você joga a luz. Como é que a gente começa a discutir de luz? Aí eu me lembro de quem já estudou inglês, tinha uma musiquinha, né? Roses are red, violets are blue. Sugar não sei o que, sou eu. Assim, musiquinha legal do YouTube. Eu até botei ali. Aqui embaixo tem um linkzinho. Se alguém quiser ir recordar isso, se estudou inglês desse jeito, vai ver que existe ainda essa música. Bom, por que eu vejo a rosa vermelha e por que eu vejo a violeta, na verdade, azul, mas ela é violeta? Por quê? Então, eu só vejo assim se eu tiver uma luz branca em cima dela. O que é a luz branca? A luz branca tem todos os componentes de cor, que compõem a luz. A luz é composta de vários componentes unidos. Então, quando eu ilumino a rosa, com a luz branca, ela vai absorver todas as cores e refletir a vermelha. É assim que, num primeiro momento dessa aula, a gente vai enxergar a cor. Num primeiro momento. Escutem bem. Então, muito bem. A rosa reflete a cor vermelha. E o que ela faz com as outras cores? Para o caso desse exemplo, ela absorve as outras. Perfeito. Vejam bem, absorve as outras. Eu não estou falando se ela... Eu estou mandando a luz branca, eu estou mandando todas. Eu não estou subtraindo nenhuma. Estou mandando todas as luzes, todos os comprimentos de onda, que vocês ainda vão ver o que é comprimento de onda, acho que já viu alguma hora, e ela está me trazendo para a minha visão somente o comprimento de onda da luz vermelha. Assim, dessa forma, eu posso estender esse pensamento às condições de paletas, pedaços de papel. Pronto, está ali. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 4, 8 pedaços de papel e incido neles a cor branca. Ou seja, eu incido todas as cores em cima dele. O que é que eu vou enxergar? Então, se eu incidir todas as cores, o objeto, o primeiro papel, a primeira paleta que me refletir tudo é o branco. A cor branca chega, ela reflete tudo. O segundo corpo aí, que é o corpo vermelho, eu vejo o vermelho porque absorve todas e devolve vermelho. O amarelo absorve todas e devolve o amarelo. Porque a luz aí, nesse caso, gente, ela está sendo refletida. Isso é muito importante pensar assim. Reflexão da luz. Bate, não absorve nada e vai embora. Quem absorve só um comprimento de onda, que é aquele
Aqueles todos, né? E só volta um. Beleza. De boas, todo mundo entende aí. Então vamos ver que se vocês seguirem o meu raciocínio. Olha aqui, vamos ver uma coisa. Aí eu tenho um cartão daqueles, eu tomei um cartão daquele exemplo do slide anterior, coloquei-o ali e iluminei ele com a luz branca. E eu, o que é que eu vi aí? Eu vi uma luz, eu vi uma cor amarela. Imediatamente eu posso pegar a minha lanterna e mudar ela, que agora ela vai iluminar com a cor azul. Que cor eu vou ver? O azul? Preto, professor? Opa! Parece que você ganhou o ponto ou não ganhou o ponto? Explique por que vejo preto. Porque o papel vai absorver a luz azul. Muito bem. O que é que eu faço? Porque E não vai ter nada para refletir. Muito bem, rapaz. Olha só. Eu não sei se você é aluno do Bruno ou do Alexandre. Paécio. De Bruno ou Do de professor Alexandre? Alexandre. Que eu estou dando ponto para os outros. Eu não Alexandre. Mas beleza, obrigado. Agora também tem de ver aqui alguma coisa, né? Porque o Jonathan Alves também respondeu preto. Bom, aí Alexandre vai resolver com vocês. O slide me promete isso. Mas com isso eu sei que vocês entenderam. A galera toda entendeu, gente, isso aí? Letícia bugou, Fred. Bugou foi. Como é que bugou? Bugou porque saiu, foi. Opa, voltou? Não, bugou porque eu não entendeu. Eu não conhecia essa. Então vamos nessa, vamos explicar agora para a Letícia. Ora, Letícia, aqui eu tenho um cartão amarelo. Olha aqui uma coisa, vamos voltar ao slide anterior. No slide anterior eu dizia, eu jogo uma luz branca em cada cartão. No cartão branco, todas as luzes refletem, não absorve nenhuma. No cartão vermelho, a luz branca chega, bate e só reflete a vermelha. As outras luzes, os outros comprimentos de onda, ó, vão-se embora. Então, cada cartão de cada cor reflete apenas a cor que eu vejo dele. O resto ele absorve tudo. Então, cartões são vermelhos porque ele reflete o vermelho e come o resto. Come assim, no bom sentido. E assim por diante. Então, se eu estou aqui nesse slide, veja bem, se nesse slide aqui eu estou iluminando com cor branca e estou vendo ele amarelo, o que é que ele está fazendo? Está pegando todas as outras cores e absorvendo, e devolvendo amarelo. Então, se ele absorve todas as outras, ele absorve o azul. Também não absorve. Então, na hora que eu jogar só o azul em cima dele, ele absorve o azul. Sem cor nenhuma, eu vejo o preto. Perfeito? Letícia, beleza? Vejo o preto. Eita. Luian entendeu? Letícia caiu. Acho que ela caiu. Luian botou aqui, se pode repetir, não entendeu ou entendeu, Luian? Mais ou menos. Tá lenta. Esse finzinho da explicação que você deu, Fred, ele é bem esclarecedor. Olha, se eu tenho... Eu sei que cor é a minha paleta ali, meu quadrado, meu papel. Eu sei que cor é ele. Eu sei o comportamento dele. Porque eu iluminei com luz branca e ele me devolveu amarelo. Ele absorveu tudo. Qualquer cor, qualquer outra luz que eu jogar em cima que não seja amarela ou branca, que a branca tem o amarelo, ele vai absorver, não absorve tudo? Então, quando eu jogo uma luz azul, ele me devolve preto. Se eu jogar uma luz vermelha, ele me devolve preto. Porque ele absorve tudo. Se ele absorve, ele não devolve nenhuma, não vem luz nenhuma para mim, é escuro. Será que agora entendeu? Entendeu, Letícia? Entendeu, Luan? Ah, beleza, entendeu? Pronto. A cor preta é ausente. Eita, beleza. Isso. É isso mesmo. Pronto. Então, essa primeira parte está entendida, né? Da luz. Então, olha, eu sou candidato e fã número 1 e candidato a ser eternamente fã de Enéas. Meu nome é Enéas. Por quê? Porque aquele cara foi um cardiologista fantástico. E ele dizia,
Uma coisa difícil é uma porção de coisas fáceis. Então, vamos juntando coisas fáceis para a gente chegar a uma coisa mais elaborada, né, gente? Então, vamos ver o seguinte. Já que vocês entenderam, porque vocês entenderam, vamos ver agora assim. Vamos para esse outro exemplo. Tá aí, eu jogo o meu maravilhoso copo de cerveja, uma taça de cerveja, eu vou iluminar ela com luz branca. Do lado de lá está a luz branca, e eu estou olhando do lado de cá. E estou vendo que ela... Eu estou vendo um amarelo, assim, um amarelo meio queimado, né? Um amarelo, estou vendo um amarelo aí, né? Todo mundo está vendo a cor amarela nessa cerveja? A cerveja é amarela. Ali com um colarinho branco, bonita. Chega a dar vontade, gente, ó. Reflete a cor laranja, né? Bom, para responder essa pergunta, baseada naquelas slides que passaram, fica meio a pergunta mal respondida. Falta alguma coisa. Fica muito simples, porque não é só a reflexão que aí está acontecendo, né? Porque a luz, vamos lá? A luz ela pode ser refletida, absorvida ou refratada. Tá bem? 3 situações. A primeira a gente refletiu. A luz foi completamente refletida. Essa segunda, a gente tem os 2 fenômenos. Ela refratou, porque a luz atravessou, que eu estou vendo do outro lado, ela atravessou. E parte absorveu, né? Alguma coisa tornou a cerveja amarela, para a minha visão. Então, é exatamente essa questão que vai causar o entendimento do que vai acontecer na fotocolorimetria. Se vocês entenderam até aí, a gente já pode suspirar com relação à questão das cores, né? A gente precisa analisar, né? Porque aí é o que foi que houve. Não é só, não refletiu só, absorveu e refratou. Então, muito bem. Então, as cores em si, quando elas são estudadas, nós temos um sistema de cor. Quando estudamos as cores das coisas, né? Da luz, estudando a luz. Temos 2 sistemas. Um chamado RGB, que ele é baseado na emissão da luz. Ele gerou a luz e emite, RGB. E o CMY, que é baseado na reflexão. O CMY, ele é muito mais usado para o pessoal que faz pinturas, muito mais usado para entender como é que a impressora faz aquela cor. E o sistema RGB para as pessoas e para aqueles sistemas que somam luzes. Tá certo? Letícia pediu para avisar que tá sem internet, ô bichinha. Como é que a gente faz para ajudar a Letícia? Professor, não estão gravando a aula, até como compartilhar com o pessoal da biologia depois? Tem como o quê? Compartilhar essa aula gravada com o pessoal da biologia depois? Pode sim, deve, né? E aí quem não viu ou quem não vê o link, a gente pega. A ideia de Alexandre gravar está sendo maravilhosa. Eu vi agora que ele está gravando. Maravilhoso, maravilhoso. Então, olha, aqui a gente já começa a deixar um pouco a cor de lado, porque vocês já entenderam que eu posso gerar cores, né, a partir de iluminação RGB. Mas aí eu estou somando. Né? Eu vou fazer um experimentozinho mais adiante com os gifzinhos animados que eu tenho ali. Então, pronto. Para fotocolorimetrias, nós vamos usar a absorção da luz e a refração dela. A coisa refletida não vai interessar muito para a gente, não, a luz refletida. Mas sim a absorção e a refração, o que passa. Então, para fazer isso, a gente vai olhar muito mais para o sistema RGB, que é quem gera a luz. É quem gera a cor, emite a cor, para você atravessar alguma coisa, né? Olhem, esse sistema RGB é interessante. Até dizem, que eu não sei, talvez o professor Alexandre possa esclarecer melhor, que nossos cones e bastonetes, no caso os cones, tem cones sensível ao R, ao red, ao blue e ao green. E aí, por isso que daltonismo... sim, tá ali. O daltonismo é a falta de um cone desse. Penso eu que tem sentido, eu vi isso, mas não tenho certeza. Olha só, eu tinha visto isso em algum canto. Não sei se foi uma explicação mais simplória. Diga aí, professor.
É isso mesmo. É? Então, Nosso mecanismo da visão, a gente tem 3 tipos de células fotoelétricas, né? E cores. E temos um quarto tipo que é apenas para captura de brilho, que são os bastonetes. Né? Os bastonetes eles servem apenas para capturar variação de branco, de cinza e preto. Então é percepção de brilho. É exatamente o tipo de célula fotoelétrica que a gente utiliza quando está de noite. Você levanta de noite para fazer xixi, né, você vê tudo branco, cinza ou preto. Então a gente está usando bastonete. Durante o dia, a gente usa os cones para ver as cores, né, do mundo, do ambiente onde a gente está. E nos casos dos cones, a gente tem 3 tipos, né, que é o padrão RGB. massa demais. São 7 milhões de cones e 130 milhões de bastonetes. Só que os cones, eles são todos concentrados numa única região, né? Então, sempre que a gente olha para alguma coisa colorida, a gente focaliza a imagem naquela região onde a concentração de cones é maior. Né? O olho humano ele é mais preparado para ver cores e formas, é menos preparado para ver brilho. Né? Mas os bastonetes eles estão distribuídos em toda a retina. Os cones eles são mais concentrados numa área chamada fóvea. Olha aí, pronto. Aí então... Um detalhe, Fred, interessante aí é que o padrão de cores observado pelo ser humano é diferente de outros animais, é mais para o pessoal da biologia. A gente tem alguns animais que conseguem perceber em infravermelho, né? Especialmente animais noturnos, que eles conseguem enxergar calor. Né? Algumas serpentes conseguem perceber calor, né, na faixa do infravermelho, que a gente não consegue enxergar. Já algumas abelhas, por exemplo, elas conseguem observar em ultravioleta. Então, quando uma abelha enxerga, olha para uma flor, ela vê uma flor completamente diferente do que o que a gente vê. Na verdade, a abelha vê uma flor bem mais bela do que o que a gente vê, né? Porque ela consegue enxergar algumas emissões que as flores fazem em ultravioleta, coisa que a gente não consegue. Né? O que a gente chama de luz visível, né, de forma meio egocêntrica, é a luz visível para o ser humano, que vai de 370, 380 nanômetros até 760, que é um pouquinho o extremo do vermelho. Né? Então, esse é o espectro que a gente olha, que dentro do espectro eletromagnético da natureza é uma pequena fatia. Né? Então, tem muita coisa que emite energia radiante fora do espectro luminoso da espécie humana que a gente simplesmente não enxerga. Né? Então, por isso que, por exemplo, o telescópio Hubble ele é capaz de perceber diversas faixas do espectro eletromagnético, e assim foi possível se descobrir um monte de astros, estrelas e nebulosas espalhadas pelo universo, coisa que o olho humano não seria capaz de ver. Então, o que se faz é enxergar em outras possibilidades e converter para faixa visível para poder a gente entender. Então, na natureza existem seres que conseguem enxergar fora das faixas que a gente enxerga, né? É por isso que eu digo que nem tudo que você não vê não significa dizer que não existe, apenas você não vê, né? E também tem o contrário, né? Tem muita coisa que a gente vê que na verdade não existe, a criação da nossa mente. Isso aí é assunto para outro momento. Segue aí. Enfim, voltando à construção do uso do RGB, eu me lembro agora, o Alexandre falando, que a televisão, né, que você via antigamente, aquela de tubo, você tinha pigmentos de R, de G e de Blue, RGB. E você tinha um canhão eletrônico que você acertava ou no vermelho, ou no verde, ou no azul. E a combinação você fazia toda a imagem colorida. E a luminância era dada pela intensidade desse canhão eletrônico. Tinha um sinal de luminância mais claro, mais escuro, e você conseguia fazer. Primeiro, os tubos eram em 3 LEDs, 3 buracos, hoje são LEDs, né? E depois eles eram alinhados. Foi online e depois tripon, tem um nomezinho. Enfim, os nossos celulares, até pouco tempo, era assim. Tinha esses pigmentos, eu não sei se está desse jeito, com LED, né? É feito dessa mesma forma. Então, se você olhar para essa figura aí, você red, green, blue, você pode ver que a cor vermelha junto com a verde dá um amarelo. A cor vermelha com o azul dá um magenta.
E a cor verde com azul dá um ciano, aquela cor azulada. E aí você consegue ir e fazer a soma dos complementos. E então você gera tudo, tá certo? Então é isso. Então não é... Agora a gente deixa os artistas de lado, que pintam sabendo que somando cores são subtraindo cores. A gente passa para trabalhar com soma de cores. Vejam só aí que a seta lá em cima, onde está apontando lá a cor da lâmpada, ela está apontando exatamente na faixa do amarelo, né? Aí eu quero aproveitar, já que vocês estão vendo esse arco-íris aí em cima, né? Isso aí é o que a gente chama de espectro visível, né, do ser humano, que vai aí, como vocês estão vendo, do violeta, né, que é mais ou menos 300 e poucos, 380 nanômetros, e esse nanômetro, essa unidade, é a unidade de comprimento de onda, né, que vai de uma crista até a outra, né? Se a gente entender a luz como sendo uma onda, né, o violeta está aí na faixa de 380 nanômetros. O azul, Fred pode colocar aí no azul, ele está na faixa de 400 e poucos nanômetros, né? E o vermelho, lá na outra extremidade, 780, 760 nanômetros. Então é nisso que a gente vê de 350 até 760 nanômetros, né? Abaixo disso, a gente tem ultravioleta e acima, no dos 760, a gente tem o infravermelho, né, que são os limites que essas duas faixas de frequência a gente não consegue enxergar, né? E aí, por exemplo, no cachorro, ele vai aí do azul, né, até mais ou menos o amarelo. Ele não chega a ver no vermelho, ele não chega a ver no violeta, né? Bom, então vocês vejam que à medida que Fred movimenta, né, a seleção de cores, a gente tem a lanterna emitindo a cor respectiva, né, para os olhos da pessoa. Aquele balãozinho que está aparecendo lá na cabeça, em cima da pessoa, representa exatamente a cor que a pessoa está enxergando, né? Por que o balãozinho sai da parte de trás da cabeça e não da testa, né? Que é onde a gente costuma imaginar que a gente está pensando aqui, né? Por que o balãozinho está saindo lá de trás? Quem processa a parte da visão, todo o aparelho, é a região occipital do cérebro. Exatamente. Então vejam aí que o nervo óptico que está saindo do olho, os ramos dele, a terminação está indo lá para a parte occipital, que é a região do cérebro responsável por processar e interpretar a informação visual, né? Então, para quem já viu a parte de neuro, né, de física de neuro, ou seja, eletroencefalograma, né, ritmos neurais, a gente sabe que é exatamente na parte de trás da cabeça no hospital que a gente consegue capturar o ritmo gama. Vocês devem lembrar que o ritmo gama é aquele ritmo em que todos os neurônios estão disparando potencial de ação de forma sincronizada na faixa de 12. Alfa, professor. Alfa. Oi? Ritmo alfa, você chamou gama. Desculpe, ritmo alfa. Né? Então, para a gente ver um ritmo alfa aí, basta que a gente emita uma luz de uma única cor. Pode ser preto, pode ser amarelo, pode ser vermelho, mas é todo mundo recebendo o mesmo tipo de estímulo, né? Ou sem cor, como o Fred fez aí, desligando o preto, né? Então, a interpretação ela é uniforme, a gente consegue produzir ritmo alfa. Mas se for uma luz colorida, aí a gente não tem mais o ritmo alfa, certo? Então, a gente consegue ver esse processamento acontecendo na parte de trás, por isso que o balãozinho da cor que a pessoa está enxergando é o de trás. Vejam bem, aí é uma pessoa normal, em que a interpretação de cor corresponde à cor da luz da lanterna. Mas aí eu posso perguntar para vocês aí, é possível que a luz que atinja os olhos da pessoa seja de um tipo, mas a interpretação que ela veja seja de outra cor? Por exemplo, ele está emitindo um laranja aí. É possível que a pessoa não esteja enxergando laranja? Eu vi alguém dizer um sim. Quem foi que disse um sim? Foi Vitória. Qual então a condição, Vitória, que a pessoa pode estar recebendo um estímulo de uma cor, mas não está enxergando essa cor? Já colocaram aqui no chat aqui, que é o daltonismo, no caso, que foi justamente o que eu tinha pensado. Ítalo, exato. Então, obrigado aos dois. Daltonismo, exatamente, a gente tem uma falha em um dos ícones. Em um dos cones, né, que não consegue enviar potencial de ação adequado. A gente sabe que a combinação de cores é resultado, né,
dos potenciais de ação enviados pelos 3 tipos de cones. Então, quando a gente tem uma circunstância de daltonismo, a luz é de uma cor, mas a interpretação que a pessoa tem é de outra cor. Agora vamos ver essa cor sendo submetida à presença de um filtro. Esse filtro pode ser uma película transparente, né, colorida, pintada, um papel celofane, por exemplo. Certo? Então, Fred ligou aí um filtro e ele pode, na barra de baixo, selecionar a cor do filtro. Certo? Então, se ele colocar um filtro laranja, como ele está colocando aí, vejam, o filtro laranja vai permitir passar a cor laranja. Certo? Ele está permitindo passar a cor da luz que está incidindo sobre ele. Mas se a gente mudar a cor do filtro para qualquer outra cor que não seja laranja, olha o que acontece. Né? O filtro ele só permite passar aquela cor da qual ele foi pintado. Então, se coloca aí um filtro vermelho, ele não permite passar nenhuma outra cor que não seja o vermelho. Se Fred mexer lá em cima, ele vai colocar o vermelho. Quem é velho, que nem eu e Fred, deve se lembrar que, antigamente, quando a gente ia para o cinema 3D, os óculos... Lembra disso, Fred? Fred não é um homem de ir muito para o cinema para assistir filme, não, né, Fred? Ele ia para cinema só para namorar. Mas eu ia para assistir os filmes mesmo. Antigamente, os óculos para fazer filme 3D, não sei se vocês chegaram a ver, eles não eram como é hoje. Hoje a gente tem aquelas lentes cinzas, né? Na aula de visão a gente explica isso direitinho. Antigamente a gente tinha uma lente que era um lado vermelho e outro lado azul. Entendeu? Nesses óculos a gente tinha um filtro vermelho, como vocês estão vendo aí, né, que permite a passagem do vermelho, mas não permite a passagem do azul. Coloque aí, Fred, por exemplo, o filtro azul. Certo? O filtro azul ele não permite a passagem do vermelho. Mas se for iluminado com a luz azul, ele vai permitir a passagem do azul. Certo? E vice-versa. Então, qual seria a lógica aí? A gente tinha um olho com filtro azul e o outro olho com filtro vermelho. Então, num olho a gente ia receber uma luz azul, no outro olho a gente ia receber uma luz vermelha. Então, o nosso cérebro ele ia capturar luzes diferentes. Acontece que na tela do cinema, na projeção da tela, a gente tinha basicamente a predominância dessas duas coisas. A gente tinha uma imagem predominantemente azul e a outra imagem sobreposta predominantemente vermelha. Mas essas duas imagens elas não estavam exatamente na mesma posição. Elas tinham uma pequena diferença entre elas. Então, de modo que o olho esquerdo capturava um tipo de imagem e o olho direito capturou um outro tipo de imagem. Certo? E lá na região occipital, essas duas imagens elas se fundem e por elas terem uma pequena diferença, né, de posicionamento entre elas, o nosso cérebro interpreta uma visão 3D. Essa era a técnica que era utilizada anteriormente. Bota lá para as coloridas, Fred, por favor. Pronto. Aí o que a gente tem, pessoal? Aí a gente tem 3 lanternas, cada uma delas vai emitir as cores correspondentes que vocês estão vendo aí. O que Fred pode fazer é variar a intensidade, certo? E aí o que é que o olho vai captar? Então veja, se ele coloca 100% de luz vermelha, o que é que a pessoa está enxergando lá? Ela está enxergando luz vermelha. Certo? Se ele trocar de lanterna, colocar, por exemplo, uma luz azul, né, ela vai interpretar exatamente uma luz azul. Mas se ele iluminar simultaneamente azul com vermelho, olha o que é que vai acontecer. Os cones, né, eles vão receber sinal de azul e de vermelho e o potencial de ação que eles produzem, né, resulta numa cor rosa, né, sei lá, lilás. Eu não sei identificar essas coisas, mas mulheres têm mais sensibilidade colorida. Né? Se magenta, beleza, Bruno, magenta. Mas se, por exemplo, ele jogar agora uma luz verde, olha o que é que acontece. Mais um cone vai ser acionado. Né? E aí gera aí um pink. Né? Então, à medida que você recebe intensidades diferentes dessas cores, você vai ter proporcionalmente intensidades de potencial de ação diferente de cada um desses cones, resultando, né, numa combinação que garante
o espectro visual que nós temos, né? Que vai variando ali desde o violeta até o vermelho, passando pelo azul, pelo amarelo, pelo verde. Né? Exatamente essa animaçãozinha aí, ela representa como os nossos cones trabalham, né? Como eles são sensíveis para essas luzes e para as variações delas. Mas veja, a gente tem um cone específico para receber vermelho, outro para receber verde e outro para receber azul. Eles não recebem coisas diferentes. Então, o que a gente interpreta é a combinação da contribuição que cada um desses cones dão para a nossa visão. Acho que era isso. Se alguém não entendeu, tiver alguma dúvida, pode perguntar. Segue aí, Fred. Ok. Licença, professor Fred. Oi. Quando falaram referente à questão do óculos 3D antigo, os óculos 3D novos, eles funcionam com o quê? Com relação à polarização da onda? Tipo... Sim. Alexandre gosta muito desse assunto. Não 3D atual, tempo, mas ele fala nisso bem. eu tenho até dois que eu guardei lá no laboratório, exatamente para demonstrar isso, pessoal, né? O Cinemark não saiba que eu surrupiei 2 óculos daquele lá. Você tem onda migrando na vertical, né? E tem onda migrando na horizontal. Então você vai ter uma lente que filtra as ondas que estão indo na vertical e a outra lente que filtra as que estão indo na horizontal, de modo que você tem mais ou menos o mesmo princípio, né? Só que dessa vez sem privilegiar cores. Então foi por isso que houve uma evolução no cinema 3D. Enquanto que o outro ele predominava vermelho e azul, as outras cores ficavam comprometidas. Os óculos atuais eles não prejudicam as cores, né? Eles têm apenas uma diferença da forma com que a onda é emitida, né? Então você consegue num olho capturar ondas que estão na vertical, no outro que captura ondas que estão na horizontal. Né? Tanto que se você colocar, você pegar o óculos, né? Deixa eu pegar aqui 2 óculos que eu tenho aqui. Né? Se você posicionar os 2 óculos dessa forma, né, um de frente para o outro, você continua enxergando a imagem do cinema, certo? Ele continua enxergando qualquer imagem, se posicionar dessa forma. Mas se você inverter, se você fizer dessa forma aqui, né, colocar a lente esquerda diante da direita e vice-versa, eles ficam completamente opacos, não passa nenhum tipo de luz, é como se ficasse totalmente preto. Né? Então é um princípio diferente, mas a ideia é exatamente a mesma, né? É separar tipos de imagens do olho esquerdo para o olho direito. Então, pelo que a gente vinha pelo que a gente já viu até agora, a gente vai ver que, bom, a luz, né, na interação da luz com a matéria, se um comprimento de onda for subtraído dali, vai modificar a cor vista. Se eu jogar branco, se eu tirar um comprimento de onda, eu vou ver outra cor. Como que você tirasse um cone, né? Então, veja, se eu atravessar algum vidro, alguma substância que absorva algum comprimento de onda, eu vou modificar essa luz que está sendo jogada. Então, em função disso, o que é que vai acontecer? O que é que a gente conclui? Que a luz interage com a matéria. Né? Por que esse comprimento de onda desaparece? Por que ela absorve um só e deixa passar os outros? Não está refletindo, está deixando passar. Está refratando. E ela deixa. Por quê? Porque a luz, um comprimento de onda aí dessa luz branca que você está jogando, interage com a matéria. Interage com a matéria e aí passam os outros e esse fica. Então, pronto. Então, o nosso interesse agora é saber que componente desse está sendo absorvido. É aí quando a fotocolorimetria começa a aparecer. Então, vejam bem, olha só. Eu vou mostrar um slide interessante. Eu jogo luz branca, RGB, vocês já sabem que luz branca é RGB, e aí atravessando uma cubeta. O que é uma cubeta? Uma cubeta é tipo um tubinho de vidro quadrado, onde eu ponho a minha substância aqui, minha amostra. Então a luz atravessa essa cubeta. O que está lá dentro, essa amostra, o que é que ela fez aí, no caso do meu slide? Ele absorveu o vermelho. Então, o que é que aconteceu? O que é que eu estou vendo? Então, o que é que eu vejo? Se eu tirar o vermelho do RGB, eu vejo o quê? A soma do verde com o azul. E a soma do verde com o azul é ciano.
Então, vejam, essa substância, essa amostra, absorve o vermelho. Então, eu vou usar o vermelho para o estudo da fotocolorimetria. Eu vou buscar essa cor para fazer esse estudo, né? Por exemplo, um exemplo prático para vocês. O ferro, uma substância que é vermelha, uma solução que é vermelha, é porque tem ferro, né? Então, ele absorve... Oi. Volta aí o slide anterior, por favor. Aí. Pergunta aí para você. Por que esse tubo de vidro cubeta, ele é quadrado? Por que ele não é redondo como um tubo de ensaio? Boa pergunta. Sim. Para eu responder? Ou para a galera? A galera, se não responder, Eu respondo. você responde. Por que ele é quadrado? É aquele princípio de refração dos prismas? Putz, quase isso. É refração. Não é? Também dos prismas. Veja, você juntou os dois conhecimentos juntos. Estão embaralhados. Deixa eu separar um e outro. Você respondeu legal. Tenta ver. Se eu inclinar a cubeta, se a cubeta não for paralela, pela refração da luz, a luz vai desviar, não vai? Lembra disso? O prisma faz isso, usa a refração. Sua resposta só era tirar essa partinha do prisma, mas entender isso, né? O bater perpendicular. Então, a cubeta tem que ser uma parede reta, para que o feixe seja batido de forma perpendicular, para não haver inclinação quando atravessar outro meio. Porque a luz, quando atravessa outro meio de forma que não seja perpendicular, mesmo um ângulo de 90, ela começa a ter um desvio do feixe. O feixe sai da posição. E tipo nos experimentos de Rutherford, em que o feixe batia nas partículas e as partículas, por serem redondas, ocorria o desvio dos feixes. E agora, a gente não vai adentrar aí. Certo, porque... certo. E realmente tinha um slide na frente que eu parei, porque eu ia explicar como é que essa interação existe do fóton com a matéria. Tá? E aí, se a gente entrar, a gente entra muito na física. Mas é por aí mesmo que você falou. Então, olha lá. Seguindo, então, uma solução que seja vermelha, por exemplo, que tenha muito ferro, ele faz o quê? A radiação branca que penetra nesse frasco e transmite o componente vermelho de forma inalterada. Então, o que foi que houve aí? A variação da absorbância da radiação vermelha é desprezível, né? Então, para eu fazer essa análise, eu vou pegar o vermelho, eu vou pegar a cor complementar. Não pode, isso, como o professor está dizendo, não pode haver refração, nem reflexão, para fazer a utilização desse princípio que a gente está estudando. Então, pronto. Cada substância ele é sensível a um comprimento de onda. E isso é que é interessante, porque a gente vai aproveitar o máximo disso. O máximo mesmo. Então, para realizar uma análise fotométrica, fotocolorimétrica, o que é bom é eu descobrir qual comprimento de onda é melhor absorve, qual comprimento de onda melhor é absorvido por essa substância, porque se torna mais sensível e preciso nessa história. Então, eu trago um exemplo para vocês entenderem aí, que é o espectro da clorofila, né? Clorofila é das árvores verdes, né? A folha verde, eu faço um macerado lá da árvore, da folha, e vou examinar lá o que é que eu vejo. Se eu variar todos os comprimentos de onda e incidir nessa amostra, o que é que eu vou ver? Eu vou ver que ele absorve alguns e outros não. Absorve pouco. Então, com o que é que vocês acham que a clorofila absorve mais ou menos? O que é que vocês dizem disso? Olhando para o gráfico, você pode até interpretar aí. O que é que vocês acham? Ela vai refletir o verde e absorver os demais. Você está vendo o verde. Então, se lembra do RGB? RGB. Né? RGB. Você está vendo o verde. Então, absorver o quê? Olha pelo gráfico. 450. Olha aqui. 450 é o quê? Mais ou menos por aqui, ó. Azul. Absorveu o azul. Ela absorveu o azul e o vermelho, parece. Isso, 650, exatamente. Vamos ver aqui
650 é quem? É quem? 650. Pegando vermelho, eu acho. Certo. Eu acho que tem um erro aqui. É vermelho, ó. 560. É vermelho. Fred, volta aí o outro gráfico, para eu fazer um comentário. A parte da biologia para o pessoal e é biologia e... Aí, pessoal, vejam bem. Vejam que a gente tem aí a absorbância, que significa a quantidade de luz que ficou retida, né, pelas moléculas de clorofila, versus o comprimento de onda, que na verdade são as cores, né, do espectro. Então a gente tem aí um pico em 450 nanômetros, que é azul, né, e um pico um pouco menor em 650, que é vermelho. Então vejam bem, ainda tem alguma absorção aí na faixa dos 600, na faixa do 425 ou 430, tem 2 picos menores aí em 590, em 610, certo? Mas vejam que os picos mais importantes estão em 450 e em 650, que são exatamente vermelho e azul. Então a gente pode deduzir de cara que a clorofila ela prefere absorver luz na faixa do azul e na faixa do vermelho. E o verde, pessoal, está aí, ó, entre 500 e 550, são as variações de verde. Então 535 é aquele verde típico das folhas que a gente está acostumado a ver, certo? Então isso aí é bem legal, esse gráfico aí, pessoal, se a gente tivesse em condições normais, né, de aula presencial, a prática seria exatamente isso. A gente ia sair ali nos jardins do Biociências, coletar umas folhinhas lá, macerar com álcool e extrair esse colorido, esse extrato verde. Aí a gente ia colocar no fotômetro, no fotocolorímetro, e iria fazer ele produzir todas essas cores e medir a quantidade de luz absorvida em cada uma dessas cores, né, no equipamento faria esse gráfico que vocês estão vendo aí, certo? E aqui merece uma discussão interessante, especialmente o pessoal da biologia. Por que a clorofila prefere absorver em azul e em vermelho? Né? Qual o significado disso? Vitória, é uma aula prática maravilhosa, mas a gente filmou isso, viu? Eu e Fred, a gente filmou e a gente pretende depois, se possível, passar para você. Montar o filmezinho sobre essa aula. Falta a gente editar ainda, viu? Mas as filmagens já estão prontas. Vocês não vão poder fazer, mas vão ver a gente fazendo. Então a pergunta é, por que a clorofila gosta de absorver no azul e no vermelho? Devido ao comprimento de onda, não. Exatamente, são esses comprimentos de onda, mas no dia, né? Por que ela absorve nessa e não? Já que a luz do sol é uma luz teoricamente branca, né? Entendendo? Professor, falaram no chat que é por causa da energia. A vermelha ela vai ter mais energia do que a verde, no caso, né? O comprimento de onda que reflete o verde. Veja, no início da aula, Fred falou que uma coisa que seja verde, ele não absorve verde, né? Ele absorve o resto e reflete o verde, né? E as folhas da maioria das plantas, elas predominam o verde. Existem algumas plantas com folhas amarelas. Lá no Biociência tem muito umas roxinhas, né? Mas mesmo aquelas roxinhas, quando a gente faz o extrato acaba ficando mais verde, né? Ela tem outros pigmentos que também a pode absorver em outros comprimentos de onda. Mas tem a ver, assim, predominantemente, a esmagadora maioria das plantas e das algas também, algas marinhas, né? São fotossintetizantes, elas predominam o verde, né? Por quê? Porque se a gente for olhar ao longo do dia, né, as cores predominantes que iluminam o planeta, elas são exatamente azul e vermelho. Azul ao longo do dia, né, especialmente o meio-dia, você olha para o céu, você vê o azul, por causa da forma com que a luz se propaga na atmosfera, a presença dos gases, né, nitrogênio, oxigênio. E o vermelho, a gente costuma ter ela mais no crepúsculo, no amanhecer e no anoitecer. Então a clorofila ela consegue capturar a luz em todas as frequências, durante o meio do dia, né, e no início e no fim do dia. Então ela consegue fazer fotossíntese, né, utilizando esses picos aí. Né? No início e no fim do dia, ela vai absorver predominantemente aí entre 600 e 650. Então vejam que aí 600 é meio que amarelo, dá para ela pegar alguma coisa no amarelo. Quando a gente vê o céu ficar meio amarelado, meio avermelhado,
a planta está fazendo fotossíntese, né? E é uma onda com uma frequência maior, né? E a gente tem a clorofila também absorvendo no azul ao longo do dia, né? E não acontece, no caso aí dos 500 a 550, fotossíntese nessa faixa do verde, já que ela é uma luz que não é absorvida e não serve para, né, o processo de fotossíntese. Isso aí é muito interessante porque é uma prática muito simples de ser feita. A gente consegue rapidamente fazer isso no laboratório. Mas mesmo as plantas que não têm as folhas predominantemente verde, mas quando a gente extrai, você pode fazer uma cromatografia para separar os pigmentos, a gente vê que ali ainda está presente a clorofila verde. Na verdade, a planta ela não tem uma clorofila só, ela tem um conjunto de 3 clorofilas diferentes. Não é igual, mas teria o mesmo princípio dos cones dos nossos olhos. Então, ela tem uma clorofila que predomina a absorção do azul, outra que predomina do vermelho, e tem uma terceira que pega um pouquinho dos dois. Então, a combinação dessas 3 clorofilas é que faz com que as plantas consigam capturar, né, a luz dentro do que for possível. Para fechar isso aí, eu acho que merece mais um comentário, que é a respeito dos belos jardins que a gente vê nas cidades, nesses condomínios mais chiques, onde as plantas são iluminadas à noite, né? Quem conhece um pouquinho do processo de fotossíntese sabe que a planta ela precisa do ciclo do claro e do ciclo do escuro, não é? Então, quando você ilumina as plantas no ciclo do escuro, você precisa necessariamente iluminar elas na cor verde. Por quê? Porque a cor verde a gente sabe que não contribui para o processo de fotossíntese, então ela pode fechar o ciclo do escuro, né, à noite. Então, quem for iluminar a planta de noite, use luz verde, né? Eu já vi em alguns, se eu não me engano, ali no viaduto Quarto Centenário, um bocado de planta sendo iluminada com azul e com rosa, com pink. Então, isso lasca com a planta. O ideal é que ela seja iluminada com verde. É isso aí, Fred. Beleza. Tem uma pergunta aqui no chat do William Santos, mas é questão dos fótons da constante Planck. Porque você, quando muda a posição de elétrons, é que ela emite o fóton. Mas não vamos entrar na mecânica quântica, não, porque se eu entrar, eu vou me embora aqui por dentro. Mas tem a ver, sim. Beleza, vai lá. Então, pronto. Então, a gente tem um conjunto de luz que são absorvidas, a cor absorvida, e a cor complementar é que é transmitida. Tá certo? Essa é a questão. Muitas luzes, a gente sabe que emite essa, e a complementar é que é transmitida. Bom, isso não sei se vai ser útil, muito útil, porque a gente faz quando vai usar, isso é para a gente entender, quando a gente vai usar o espectrofotômetro, quando a gente vai fazer uma análise, a gente vai pegar a amostra e vamos varrer todos os comprimentos para escolher aquele. Geralmente deve cair nesse quadro aí que eu estou mostrando para vocês, na luz complementar, que é que vai ser transmitida. E aqui saber para quê? Para a gente saber qual é que está absorvendo. Seria isso, né? Então, ok. Já temos agora mais ou menos a teoria. A gente tem 3 maneiras de gerar cores, né? Isso todo mundo conhece, só passando para vocês. Primeira maneira seria um prisma, que é uma maneira de gerar todo o espectro de cor. E depois você pode separar, né? Isolar apenas uma cor dessa e usar para nosso princípio de construção do espectrofotômetro. É chamado espectrofotômetro porque esse equipamento que usa o prisma, ele usa todos os comprimentos de onda. Incrível. O fotocolorímetro se diferencia do espectrofotômetro porque ele gera apenas algumas cores em separado, não o espectro todo, que é feito com filtros. Então, para o espectrofotômetro, você pode usar o prisma ou pode usar a grade de difração, que é uma espécie de prisma. O mesmo princípio, para funcionar separando a luz nos seus demais componentes, 7 componentes das cores, né? Ou a gente pode usar os filtros. É assim que a gente vai conseguir, que a gente já mostrou, como é que a gente bota uma luz branca e com o filtro eu consigo gerar a cor que eu quero. Ou seja, separar o comprimento de onda que eu quero. Então, uma vez que a gente já sabe como gerar comprimento de onda, vamos dar uma olhada nas leis da fotocolorimetria. A história, agora vamos dar uma fechada para a gente partir para o uso. Enfim, tudo começa em 1729, quando o indivíduo diz assim:
o Burgers, ele diz, quando um feixe de luz monocromático atravessa um meio transparente, homogêneo, cada camada deste meio absorve igual quantidade luminosa. Cada camada desse meio absorve igual quantidade luminosa. 10 anos depois, veio Lambert e disse, independente da intensidade da luz. Porque poderia depender da intensidade da luz. Ele disse, não depende. Pode ser uma luz muito intensa ou uma luz mais fraca, vai valer a lei de Burgers. Algum tempo depois, 1852, aí veio Beer para fechar a dinâmica. Ele disse, a intensidade decresce exponencialmente à medida que a concentração da substância absorvente aumenta aritmeticamente. Esses 3 camaradas disseram essas verdades, essas leis, há muito tempo atrás. E aí, os físicos, né, com o tempo, foi usar esses princípios verdadeiros, testáveis, né, eles foram aprovados, e começou-se a usar para tentar descobrir a quantas de concentração existe de uma substância numa amostra qualquer. Foi assim que tudo começa. Então, o que é que eu vou mostrar para você? O que a gente já viu. Vamos ver as fórmulas que geraram a partir desses princípios. A transmitância é o seguinte. Transmitância é dada por T e a relação entre a luz que conseguiu ser transmitida dividido pela luz que foi enviada. Isso se chamou transmitância. De boa, né? P é a intensidade de luminosidade que chega. E P0 é o que você mandou. Uma sobre a outra, a transmitância. Você normalmente diz assim, transmitiu 100%, transmitiu 50%, etc. Assim, dessa forma. Só uma coisa, Fred, para o pessoal fixar. Esse retângulo cinza aí seria a cubeta, contendo uma substância. Certo? Então, P0 é a luz que a gente jogou na cubeta, que é uma luz monocromática. Né? Pode ser um vermelho, um azul. No caso, aí vamos dizer que seja azul, porque a setinha está azul. Então, isso é P0. E P é o que atravessou a cubeta. Portanto, P é diferente de P0. Isso significa o seguinte, que parte da luz foi retida. Entendeu? Então, a luz que saiu do outro lado, que a gente chama de luz transmitida ou transmitância, né, foi o que conseguiu atravessar a cubeta. Então, a transmitância é a luz que saiu, que atravessou, dividida pela luz que incidiu nessa cubeta. Certo? É exatamente esse princípio que a gente vai precisar na hora de medir a concentração das substâncias. Vejam que a setinha de P ela é mais maguinha do que a setinha de P0, para identificar exatamente que parte da luz ficou retida na substância. A gente pode até, quem gosta de fazer problemas, a gente pode criar até um problema para você resolver aqui. Dizer, ó, eu tenho um comprimento de onda de 633 nanômetros, né? E você lê 30 milivolts num medidor, né? Depois que esse comprimento atravessa uma dada amostra, você não lê mais os 30, mas lê só 10 milivolts nesse medidor. Eu posso exatamente dizer quanto de transmitância aconteceu. Então, é P sobre P0 vezes 100. Então, é 10 sobre 30 vezes 100. Então, é 1/3. Tá certo? A transmitância foi de 1/3. Eu mandei 3/3 e só passou 1/3. Isso aí. Essa é uma definição de transmitância. É o quanto é transmitido. Então, você transmitiu alguma coisa e se não chegou do outro lado, porque alguma coisa foi absorvida. A coisa que foi absorvida, isso mesmo, Gutierrez, sobre a concentração da substância. Depende do B. Sim. Por que que tem essa história do B? Quando a gente leu ali, para tamanhos iguais de Burgers. Cada tamanhozinho absorve uma parte. Comentando com o pessoal do chat. Então, a absorbância é o quanto que foi absorvido. É o quê? É o inverso da transmitância, o logaritmo. Tá certo?
Por definição, é isso. Eu posso também fazer um probleminha, só para a gente fixar. Eu dou uma dada substância, que é aqui, que eu já dei lá atrás, que deu uma transmitância de 1/3, né? Então, como é que eu calculo a absorbância? Eu só é achar o log de 1 sobre T. O log de 1 sobre T, que é o inverso da transmitância, é o log de 1 sobre 1/3, que eu achei lá da transmitância. Então, quando eu faço essa conta, a absorbância fica 0,48. Tá certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma... Já que vocês gostaram da lei de Burgers, no começo estava perguntando pelo tamanho, que depende do tamanho da cubeta, eu vou fazer aqui uma hipótese legal para a gente entender essa lei de Beer. Aliás, vamos andar em direção à lei de Beer. Veja bem. Vamos examinar, simulando a lei de Burgers. Vamos aplicar ela. Eu criei uma cubeta aí, vocês estão vendo, a largura dela é de 1 centímetro, e dividi ele em pequenos pedaços. Cada pedaço de 0,2 centímetros. Joguei uma luz, que eu chamei de P0, que a gente está acostumado a chamar de P0, para atravessar essa cubeta. Tá bem? E disse que, olha, vamos supor que cada 0,2 dessa cubeta absorva 50%. Que é o que Burgers disse. Então eu vou fazer o que Burgers mandou, na lei dele, né? Então vamos lá. Lá chegou os 100%, quando ele atravessa o primeiro fatiazinha da cubeta, que é os primeiros 0,2, o que vai acontecer? A cubeta, a luz vai perder 50%, certo? Então ele chega com 100, quando ele atravessou o primeiro DX, a primeira largurazinha de 0,2, ele caiu. Então eu começo a preencher aqui minha tabela. Veja bem, na minha tabela, o comprimento óptico dela é de 1, quando ele atravessou, então, aqui vocês podem ver na linha do meio da nossa tabela, 100, quando atravessou o primeiro 0,2, já está ali escrito em transmitância 50%, quando ele atingiu terceira lâmina da cubeta, você caiu mais 50%, então ficou 25%, e assim por diante. Quando você avançou mais ainda, caiu para 12%, 12,5%. Quando você avançou mais ainda, adentrou na quarta seção da cubeta, você caiu para 6,25%, que é a metade de 12%, e finalmente você chega do outro lado, atravessando a cubeta, só com a luz transmitida de 3,125%. O resto ficou pelo meio do caminho aí, tá certo? A cada laminazinha. Então o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? A melhor coisa que eu posso fazer para examinar uma situação dessa é fazer um gráfico. Eu vou fazer um gráfico, tá bom? Antes de fazer o gráfico, a terceira linha da minha tabela, eu quis calcular a absorbância. Então eu tive de aplicar a fórmula, que é P0 sobre P, que eu inverti, né? P0 sobre P. Que é 1 sobre P0? É 1 sobre T, então é P sobre P0. P0 sobre P, quer dizer. Aí eu tirei o log e já preenchi a tabela aí completa. Quer dizer, eu estou simulando o que é que Burgers disse. Tá simulado, né? Então vou fazer o gráfico. Como é que eu fiz o gráfico aqui? Beleza. Então eu marquei cada divisão da cubeta, 0,2, 0,4, e linkei, né, fazendo um gráfico, como você faz um gráfico, uma devida transmitância que estava naquela situação. Então tá aí, as transmitâncias foram de 20, 40, 60 no gráfico, mas a bolinha tá na marcação que a gente fez, certo? Isso assim, ó. E aqui a gente espalhou esse eixo de 0 a 100. Aqui é 50%, ó, tá vendo? Entre 60, 40 e 60 é 50%, correspondendo a 0,2, tá vendo? Então pronto, eu fiz o gráfico. Muito bem. Quando eu tenho um gráfico aí, e eu não sei qual é a lei matemática que rege esse gráfico, eu posso ter instrumentos que vou lá e vou fazer o quê? Eu vou fazer uma regressão, eu posso tirar a lei matemática dele. Tirar a lei matemática desse gráfico. Vocês vão ver que é interessante. Eu fiz isso, né, só para ver. Não, qual é a lei matemática que rege esse gráfico aí? É um exponencial decrescente, está aqui. Então, a transmitância é dada, a lei matemática que constrói ela é 10 elevado a menos AB. Onde B é a cubeta, é o tamanho da cubeta. E A é uma constante, tá bom? A é uma constante para você, a equação matemática. Eu não sei qual é A, mas eu posso calcular depois.
E aí eu posso linearizar esse T. O que é linearizar? É aplicar o log nele. Vai ficar uma linha reta. Então eu vou encontrar o gráfico da absorbância com isso. Interessante, né? Porque a gente partiu de uma situação hipotética e chegou a situação real da fórmula que a gente tinha mostrado para vocês, tá certo? Eu podia perder mais tempo, nem perder, até empregar mais tempo aqui para vocês entenderem que isso é possível matematicamente, vocês resolverem, e é simples, né? Então, o gráfico da absorbância é exatamente esse, ó. A log de 1 sobre t, se você fizer, você vai encontrar uma reta. Uma reta é uma coisa maravilhosa, uma reta é algo diretamente proporcional, não é isso? Uma reta é diretamente proporcional. Nesse caso, eu dobro, dobra. Eu dobro, dobra. Tá certo? A outra era, eu dobro, linear, logaritmo. Então, o que é que eu posso fazer? De posse do meu achado, que foi o P igual a P0 vezes 10 elevado a alguma coisa, isso aqui, como é que eu chego a isso? P sobre P0 é igual a ABC, então eu aplico logo nos dois termos. Quando eu tiro o termo de lá, que é log de 10 elevado a ABC, é o próprio ABC, ABC menos, né? E aí, quando eu ponho o sinal de menos para cá, eu fico inverto, eu fico com P sobre P0, e quando eu resolvo isso aqui o que é? Log de menos log de P sobre P0. É a mesma coisa de log de P de P0 sobre P, que é 1 sobre a transmitância. Então, 1 sobre a transmitância é absorbância. E o que é absorbância? A absorbância é igual a ABC. ABC não é igual a América, é ABC. E o que é A, o que é o B e o que é o C? O A é a absorvidade molar. O B é o comprimento da cubeta da nossa amostra. E C é a concentração. Opa! Então, eu expressei a concentração em função da absorbância. Eu cheguei na lei de Beer. Deduzi a lei de Beer, né? Sofre com matemática, mas Letícia, sofre se você não se debruçar e dar uma olhada ali melhor. Mas tá bom. Mas, enfim, eu só deduzi para vocês acreditarem nela. Mas eu vou fazer o resumo da ópera aqui. Ó. Veja que o gráfico que eu encontrei, se eu fosse insistir, ele ia ter uma curvaturazinha. A linearidade vinha até certo ponto. Tá certo? Até certo ponto. Mas, de boa. Deduzi, mas o que é que eu vou dizer para vocês? Resumo da ópera. O que é que eu encontrei aí? Eu encontrei a lei de Beer. Tá bom? É que existe uma relação exponencial entre a intensidade da luz que atravessa uma substância e sua concentração. Quando eu aplico a lei, eu vou tornar isso linear. Então, a lei de Beer diz o seguinte, a lei de Beer-Lambert fica A, que é a absorbância, que eu posso medir com equipamento, depende da estrutura da cubeta, é fixa, da absorvidade da substância, molar, absorvidade molar, e da concentração. Então, se eu fizer linkar a concentração com a absorbância, eu posso descobrir que concentração tem ali. É assim que funciona. Para aplicar isto à realidade, eu preciso só de tomar conta de que, se lembrem que a cubeta tem de ser paralela, a luz tem de ser perpendicular, a espessura da cubeta fixa, todas essas, eu tenho aqui um slide mostrando o que é necessário, está aqui, ó. As partículas e moléculas da solução devem absorver a luz, independente uma das outras. Porque se elas começarem a fazer interação, já não vale a lei de Beer. Outra coisa, o meio tem de ser homogêneo, não pode sair, dissipar a radiação. Tem de ser homogêneozinho, passando o feixe pelas partículas da concentração. A radiação incidente deve estar colimada, quer dizer, em 90 graus, bem certinho, os raios paralelos, para não haver desvio desses raios, né? A radiação deve ser monocromática, a gente viu que porque a gente escolhe essa luz de uma cor só, e no fim não pode haver emissão de fótons, né? Fosforescência com a luz. Se a luz chegar lá, o que eu estou examinando não pode ser fosforescente. Então, eu posso exatamente tentar implementar fisicamente essa lei, construir um equipamento. Agora eu vou já, nessa hora, eu acho que eu entrego a bola para o Alexandre, porque eu vou construir um equipamento. Para a minha visão da fotocolorimetria é ir para um equipamento. Muito embora lá adiante eu
exemplifico esse equipamento. Eu posso até passar bem rápido e entregar a bola para ele. Vamos ver. Bem rápido, então, para não deixar de valer a coisa, né? Então, veja bem. Vamos construir juntos um fotocolorímetro. Bem rapidinho, para vocês não se complicarem. Primeiro, a gente precisa de quê? De um monocromador. Pode ser um filtro, pode ser um prisma, pode ser um agrado de difração. Tudo bem. Depois eu preciso de quê? De uma cubeta que tenha uma largura fixa e transparente, né? Bem legal, para eu botar a substância lá dentro. E depois o que eu preciso? Então já tenho a luz, fiz uma luz cromada, só uma cor, tenho a cubeta onde eu vou atravessar ela, e agora eu preciso ler a intensidade dessa luz. Eu vou lá e arranjo o quê? Uma fotocélula, porque ela vai sentir essa intensidade de luz. Então no meu meu fotocolorímetro hipotético, como é que vai ficar? Olha aqui. Tenho aqui RGB sendo gerada, uma luz comum. Varia a intensidade. Tanto faz ser uma luz muito forte como uma luz muito fraca. Se lembra de Lambert. Ele diz, tanto faz se for muito intenso ou menos. Então, qualquer luz para mim, com qualquer intensidade, com quanto fique fixa, tá valendo. Ali, boto aquela fio azul ali que eu estou representando e boto lá minha cubeta de tamanho B, fixo, e a luz atravessa lá. Do outro lado, eu tenho uma fotocélula que vai ler a intensidade dessa luz, P0. E ele vai dizer, eu vou setar esse meu equipamento para ela ler 100%, tá certo? Estou lendo 100%, tá? Então, tá vendo, para meu instrumento está lendo, está chegando 100% da luz. Aqui. Tá passando tudo, tá transmitindo tudo. Tudo está sendo transmitido. Agora, a figura de baixo é o seguinte, eu tirei a cubeta que estava com a luz branca, que estava branco, não tinha substância nenhuma, e botei uma que tinha substância, que absorvia nesse comprimento de onda. O que é que acontece? Estava em 100, caiu para 50. Ou seja, absorveu 50%. Ou transmitiu 50%. Desculpe, preste atenção. Transmitiu 50%, não é isso? Lá estava transmitindo 100, agora está transmitindo só a metade, 50%. Eu posso calcular a absorbância. Por que eu vou calcular a absorbância? Porque com a absorbância é que eu faço a relação com a concentração. Tá certo? E aí a partir de então, eu vou partir para entender, para mostrar a vocês um equipamento, a parte eletrônica, que não é o caso para vocês, mostrar o velho Clepsometer, que esse equipamento ficou até 1949, sendo uma maravilha, 1940, esse equipamento de 1940, que foi da Segunda Guerra, isso não vai importar para vocês, não vai importar, a espectrofotômetro já disse o que era, para vocês agora o que eu vou fazer. Vamos passar para uma prática que eu vou pedir para o professor conduzir, que é a prática da glicose. Que é o quê? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou mostrar o uso do equipamento para vocês. Então, o professor tem mais habilidade na parte da bioquímica, né? Aí eu tirei umas fotos, que essas fotos antecedem a prática, que é a prática da fotocolorimetria, que vai ajudar a gente a entender o filminho que a gente fez. Tá legal? Então, aí, eu vou passar o slide aí para o senhor ver que esse braço é meu, o sangue é meu, viu? Não venha falar mal do meu sangue, não. É meu aí. Então, Bom, basicamente, o que a gente quer fazer aí? A gente quer usar toda essa tecnologia que Fred explicou para vocês aí, esses princípios físicos, né? Da medida das substâncias através da luz, a gente vai tentar usar isso para... dosar a glicose. Determinar a concentração de glicose no sangue de Fred. Certo? Antes de falar nisso, eu gosto de dar um exemplo bem claro do que é, na prática, no duro mesmo, a medida fotocolorimétrica. Antigamente, eu gostava muito de usar, Fred, as janelas lá do laboratório. Mas como a gente não está no laboratório, vamos pensar aqui num carro. Imagine que vocês estão num carro, certo? Durante o dia, a luz atravessa os vidros do carro e vai para dentro do carro, né? Ilumina o carro pelo lado de dentro. Se você não lavar o seu carro, com o tempo, os vidros do carro vão ficando sujos, né? Vão ficando empoeirados. E à medida que esse empoeiramento vai aumentando, a quantidade de luz que deveria entrar no carro começa a ficar retido nessas partículas de poeira. Se for no para-brisa do carro, o que é que vai acontecer? Com o tempo, isso vai dificultar a sua visão. Vai dificultar a sua visão, vai diminuir a iluminação dentro do carro, e essa dificuldade vai acontecer exatamente porque
a luz que está vindo do ambiente externo não está chegando nos seus olhos, certo? Ela está retida nas partículas de poeira que estão sujando aquele vidro, certo? Então, a partir desse princípio, se a gente conseguisse projetar uma luz monocromática do lado de fora para dentro do carro e pudesse colocar uma célula fotoelétrica dentro do carro, né, a gente poderia fazer a medida da luz com o vidro limpo e fazer a medida da mesma luz com o vidro sujo. E dessa forma a gente poderia quantificar a quantidade de poeira e sujeira que tem no vidro. E aí eu posso dizer quem é que lava mais um carro do que o outro, simplesmente quantificando a poeira que está no vidro. Basicamente é esse o princípio que a gente vai usar nas análises clínicas. O pessoal de medicina que vai fazer exame de laboratório, exames bioquímicos, esse é o princípio que vai ser usado para dosar glicose, dosar proteína, ácido úrico, ureia, creatinina, o raio que o parta. Entendeu? O pessoal da biologia também, que for trabalhar em laboratório, que for fazer pesquisa, esse é o princípio que vai usar para fazer a medição de qualquer substância, inclusive medir poluição de água. Você vai fazer turbidimetria, você vai dosar a quantidade de substâncias, de metais pesados, etc. tal, em análise ambiental, em coleções de água, na água pluvial, água do mar, né? Você consegue medir poluição exatamente por esse princípio, fotocolorimetria. Então, nesse experimento, o que a gente quer descobrir aí é qual é a concentração de glicose que tem na corrente sanguínea de Fred. Esse exame, num laboratório normal, Magno, aplicação na fisioterapia da fotometria, não me vem nada na cabeça agora, não. Não sei se tem. Se tem, não está me vindo na cabeça, mas se você tiver alguma ideia, pode colocar aí. Bom, então, basicamente, é isso que a gente quer saber. A gente vai tentar descobrir a concentração de glicose no sangue de Fred. Esse braço aí é de Fred, ele está segurando algodão, então o que eu fiz foi tirar uma amostra de sangue e colocar aí dentro de um tubo de ensaio. Aí a gente pode colocar isso na centrífuga ou deixar em cima da bancada mesmo, que pela ação da gravidade, né, as células se precipitam. No caso aí a gente usou a centrífuga para acelerar o processo. E quando as células se precipitam, a gente fica, né, com o plasma em cima. Mas, especificamente para a medida de glicose, a gente prefere usar o soro e não o plasma. E qual é a diferença do soro para o plasma? No caso do plasma, a gente usa um anticoagulante. E aí, quando as células se precipitam, o plasma ele contém toda a parte líquida do sangue, a parte molecular, exceto as células, mas também contém as proteínas envolvidas no processo de coagulação. E às vezes, por exemplo, quando a gente vai dosar proteína, essas proteínas não são interessantes na dosagem. Então, em geral, para dosagens bioquímicas, a gente deixa o sangue coagular. Então, isso que vocês estão vendo embaixo aí é o coágulo sanguíneo. De modo que essas proteínas elas são usadas no processo de coagulação, né? Então, aí a gente tem as demais proteínas, predominantemente a albumina, menos as proteínas de coagulação e as outras substâncias no sangue. Então, por isso que a gente deixou ele coagular e a gente centrifugou, e esse líquido amarelo aí é o soro, né, que foi separado quando a gente centrifugou. E aí a gente vai utilizar exatamente esse soro para testar a concentração de glicose, certo? A gente vai ver a glicose que está dissolvida no soro. Então, vocês estão vendo aí uma ponteirazinha entrando e aspirando uma certa quantidade desse soro que a gente vai utilizar para fazer o experimento. Então, a primeira coisa que a gente faz é retirar, né? Vocês estão vendo aí com a pipeta, esse soro, separa ele das células e a gente vai colocar em um tubo de ensaio, onde a gente vai fazer uma comparação com outros tubos. A gente vai preparar, na verdade, 3 tubos, né? Aí está o aspecto do soro, agora já separado das células, e é exatamente daí que a gente vai tirar as amostras para fazer o experimento. Pode passar, Fred. Então, a gente vai marcar 3 tubos. Vocês vão entender qual é a importância desses 3 tubos. A gente vai usar um tubo que a gente chama de branco, um tubo que a gente chama de teste e um último tubo que a gente chama de padrão. O tubo branco, ele vai ter água, né? Ele vai ter as substâncias
típicas da reação, menos aquilo que a gente quer testar. Então, vejam bem, o meu objetivo aqui é testar a glicose. Então, eu tenho que assegurar que dentro do tubo branco não tenha glicose, certo? Mas tenha todas as outras coisas, todos os outros reagentes, porque, como o nome está dizendo, esse tubo ele tem que ser branco, ele não pode ter reação. Então, nesse tubo branco, em geral, na maioria dos testes, a gente usa água destilada, né? Porque a gente sabe que a água destilada não vai ter nenhuma das substâncias que a gente está testando. O tubo teste vai ter a amostra que eu quero testar, no caso, o soro do sangue de Fred, e o tubo chamado de padrão, que a gente normalmente coloca a letra P, ele vai ter uma concentração conhecida da substância que a gente quer testar. Então, no caso do tubo padrão aí, desse ensaio, vai ser um tubo padrão contendo uma amostra de glicose numa concentração que eu já sei. Pode passar, Fred. Então, aí a gente vai fazer uma mistura, né? A gente vai adicionar um reagente, que é o chamado reagente de cor, né? E a gente vai misturar esse reagente de cor com uma amostra de sangue, né? No caso aí está escrito 2, mas são 20, se eu não me engano, 20 microlitros de sangue. Então a gente vai colocar 2 ml de reagente, né, e misturar com 20 microlitros de sangue, que na verdade não é do sangue, né? É só do soro sanguíneo, nesse tubo teste. Pode passar, Fred. Para o tubo branco, a gente não vai usar o soro, né? Então a gente vai usar os 20 microlitros de água destilada, e a gente vai fazer essa água destilada reagir com essa substância que a gente chama aí de reagente de cor, e assim a gente vai formar o tubo branco. Próximo, Fred. Bom, aí a gente tem os 3 tubos, certo? Então aí a gente tem o tubo teste, que tem aí 2 ml de reagente de cor, mais a amostra do soro, o tubo padrão, o mesmo reagente de cor, mais uma amostra do tubo padrão, que é uma concentração conhecida de glicose, e o branco, né, o reagente mais a água. O tubo padrão, ele tem 100 miligramas por decilitro de glicose, né? Esse tubo padrão, que a gente chama aí, é uma amostra que a gente compra, né? A gente compra um kit que ele vem com 2 reagentes, ele vem com um reagente de cor, né, e vem com uma amostra de glicose nessa concentração de 100 miligramas por decilitro. Pode passar, Fred. Então, a gente vai homogeneizar, né, esse tubo para garantir que a reação aconteça entre o reagente de cor e as amostras. Esse reagente de cor é uma enzima, certo? É uma enzima que é a glicose oxidase. A glicose oxidase ela vai quebrar a molécula de glicose, entendeu? E nessa amostra do reagente de cor, existe água oxigenada, né? Essa água oxigenada, né, na presença do subproduto dessa reação de quebra da glicose, ela produz um pigmento avermelhado, né? E esse pigmento avermelhado, a concentração dele vai ser proporcional à concentração de glicose, ou seja, quanto mais glicose tiver na amostra, mais vai haver a reação com essa enzima, glicose oxidase, né? Mais vai produzir esse pigmento, portanto, mais vermelho vai ficar o tubo. Em outras palavras, a intensidade do vermelho é proporcional à concentração de glicose. Só que essa reação, como ela é uma reação enzimática, portanto, é uma enzima natural do corpo do ser humano, que foi extraída e produzida por engenharia genética, então essa enzima, ela tem a sua atividade ótima na temperatura do corpo, ou seja, 37 graus Celsius, né? Que é a temperatura ótima de reação dessa enzima. Então, para que a reação química aconteça bem direitinho, a reação enzimática aconteça, a gente precisa colocar as amostras numa temperatura de 37 graus Celsius. Por isso que a gente colocou aí no banho-maria. A gente coloca aí por 10 minutinhos, é tempo suficiente para que a enzima quebre a molécula de glicose e o subproduto da reação fique avermelhado. Pode passar, Fred. E aí, no final das contas, a gente vai ter aí, ó, o branco, né, que vai ser o que vai ficar mais clarinho de todos, porque o próprio reagente de cor ele já tem alguma cor, mas não é uma cor fruto da reação da enzima. Aí a gente tem um padrão de glicose, né, com o respectivo reagente de cor, e o teste, que foi do soro, tirado do sangue de Fred, mais o reagente de cor. A gente vê que depois que a gente sai do banho-maria, eles vão ter essas cores diferentes, né, mais intenso, dependendo, obviamente, da concentração da glicose que vai ter na amostra do paciente.
Vocês devem lembrar que Fred mostrou numa daquelas tabelas, né, que a gente tem como saber qual é a cor complementar de cada um daqueles comprimentos de onda. Né? Então ele tinha lá as cores complementares. A gente sabe, né, que determinadas cores elas vão ser melhor absorvidas em outras. Por exemplo, o verde da clorofila era melhor absorvido no azul e no vermelho. Né? Aqui, no caso desses tubos vermelhos, eles são melhores absorvidos no verde. Né? Normalmente, o kit, quando você compra o kit do laboratório, ele já vem dizendo qual é o comprimento de onda que você deve usar, porque ele já diz para você qual é o que é melhor absorvido. Mas se você não souber, a gente tem como descobrir. Basta fazer aquele gráfico que Fred fez, o gráfico de absorção, onde a gente testa todos os comprimentos de onda e vai medindo, né, a transmitância e, portanto, a absorvância. Aquele que absorver melhor é aquele que a gente usa. Eu, se eu não me engano, nesse aí, o comprimento de onda era de 530 nanômetros. Então, é exatamente esse que a gente usa. Aí está uma amostra, né, dos reagentes. Esse tubo maior aí é o reagente de cor, que é, como está escrito aí, é um reagente enzimático, né, é a glicose oxidase. E o tubozinho pequeno, da tampa vermelha, é o nosso padrão de glicose. Né? Está escrito aí, padrão, apontado aí na seta, né, 100 miligramas por decilitro. Então, eu já sei que dentro desse tubo, cada decilitro da solução que tem aí contém 100 miligramas de glicose. Então, essa é a minha referência. Próximo, Fred. Então, o que eu faço primeiro? A primeira coisa que eu faço é fazer a leitura do padrão. Né? Eu já sei que o padrão tem 100 miligramas por decilitro, né? 100 miligramas de glicose por decilitro. Então, feita a leitura do padrão, veja só, o nosso fotômetro, ele apresentou aí uma transmitância, que vocês estão vendo aí em verde, né? O mostrador está em verde, ele está apontando a setinha aí para mais ou menos 55. Né? Então, a transmitância aí foi de 55%. Fazendo as contas, né, tá na fórmula que o Fred colocou aí, o log do inverso dessa transmitância, a gente tem a absorbância. Portanto, a absorbância de 100 miligramas de glicose por decilitro foi de 0,25. Então, a gente já tem a leitura do tubo padrão. Agora, a gente faz a leitura do tubo teste, né, que deu aí 40%, né, 40%, fez a mesma conta e a gente obteve, né, a absorção de 0,39. E o branco? Cadê o branco nessa história? Né? Uau! Eu não botei o branco. O branco a gente também tem que ler, mas o branco ele só tem uma finalidade. Zerar o equipamento. Zerar o equipamento. Vejam, pessoal, a gente sabe que a cubeta de vidro ou de quartzo, seja lá qual for o material dela, ela vai absorver luz. Certo? A gente sabe que a água pura também absorve luz. E a gente sabe que o reagente de cor, que ele já é amareladinho por natureza, ele também absorve luz. Certo? Mas eu não quero saber dessas absorções de luz. O que eu quero saber é a absorção de luz decorrente da reação da glicose. Então, a única variável que eu preciso ter é a concentração da glicose. Então, é para isso que serve o branco. O branco serve para que a gente elimine a variável absorção do vidro, absorção do ar, absorção da água, absorção do reagente de cor. Certo? Então, o que é que eu faço? Eu coloco o branco e forço o aparelho a achar, a entender que aquilo ali é zero de absorção e, portanto, 100% de transmitância. Na prática, isso não acontece, mas eu coloco o aparelho para interpretar dessa forma. Então, quando eu uso o branco, esse ponteiro aí do fotômetro, ele deve apontar para o 100. O 100 verdinho que vocês estão vendo aí embaixo, que corresponde ao zero de absorbância. Como é que eu faço para que esse ponteiro aponte o 100? Eu giro os botões que estão ali embaixo e forço esse ponteiro a se deslocar, né, para o 100% de transmitância. E aí é o que eu digo que a gente chama de zerar o equipamento. Então, só depois que eu fizer isso com o branco é que eu faço a leitura do padrão e do teste. Certo? Então, eu tendo a absorção do padrão e a absorção do teste, eu agora posso fazer uma regra de 3 simples. Próximo aí, Fred. Então, a regra de 3 é, como vocês estão vendo aí, 0,39 dividido por 0,25 vezes a concentração. Certo? Então, a absorção do teste dividido pela absorção do padrão versus a concentração. Então, aquela regra de 3 que a gente viu dá um resultado de que a concentração de glicose de Fred aí foi de 156 miligramas por decilitro. Portanto, Fred é uma pessoa diabética.
porque o normal é de 70 a 90, né, miligramas por decilitro. Se a pessoa tiver até 126 miligramas por decilitro, ela é pré-diabética. Como o dele deu 156, ele é diabético, está lascado. Não pode beber, não pode comer açúcar, nem nada. Este mentira, eu inventei esses valores aí, que eu não sou diabético. Não, mas aí teve uma coisa, viu? Aí tem uma coisa também. Quando a gente fazia esses testes, a gente não estava em jejum, né? Então o pessoal não pode esquecer disso, que essa medida ela só tem sentido se o indivíduo estiver num jejum de 12 horas. Então você come no máximo 8 horas da noite e vai para o laboratório no outro dia de manhã e faz o exame de 8 horas da manhã. Então, para dar esse resultado aí e você dizer e dar um diagnóstico, o indivíduo tem que estar de jejum. E normalmente no laboratório a gente não está de jejum, a gente come alguma coisa lá em Mariquinha, que por sinal não está mais lá, né? Mariquinha, já se foi. Mariquinha fechou o contrato, foi-se embora do CB. Então, a gente não pode comer nada antes de fazer um teste desse. Se a gente come e faz, é óbvio, é natural que a concentração dê acima do normal. Certo? É isso. Bom, também foi lá atrás, quando aquele sangue foi retirado por Sheilena lá, né? E se tirou o soro, que ela olhou e aquele sangue, a cor do sangue, ela disse, eita, você tá com problema hepático, meu filho. Você tem que parar de beber. Olha a cor desse sangue. A cor desse soro. Ela fez uma zoada comigo danada. Normalmente em jejum, o soro ele é cristalino, como você está vendo, transparente, né? Mas quando você come uma rabada, uma buchada, um sarapatel, essas comidas leves assim, leve, o sangue ele costuma ficar opaco, sabe? Por causa das quilomícaras, das gorduras lá. Marcelo, tá dizendo aí que o equipamento nem fez leitura de tão alta que estava a concentração de quem? Deixa eu ver aqui, onde ele botou aqui. O do avô dele, que foi 550. Mas, não sei se vocês lembram, o Fred mostrou num dos gráficos dele aí que a lei de Lambert-Beer tem um limite, né? Porque ela vira um platô. Né? Vê se você localiza aí, Fred. Vai lá para trás. Deixa eu fazer aqui, peraí. Deixa eu achar ele aqui. Um minuto, só um minuto. Achei. Se não foi esse... Não. É esse aqui. Pronto. Esse aí mesmo. Vocês estão vendo que tem um limite aí da concentração, Marcelo? Se você aumentar muito a concentração, você chega a um platô, você chega ao limite do teste. Ele é linear até um determinado valor. Eu não sei exatamente quanto é na glicose, mas no caso de você ter uma pessoa com uma concentração de glicose muito elevada, dá para usar a mesma técnica fazendo uma diluição da amostra, entendeu? Então, se você vê que ultrapassou esse limite, você vai diluir a amostra. Então, se você diluir a amostra 2 vezes, né, então você, quando fizer o resultado da amostra diluída, você tem que multiplicar o valor por 2. Entendeu? Se você fizer uma diluição de 4 vezes, você tem que multiplicar o resultado do teste por 4. E assim sucessivamente, né? Em progressão geométrica, porque a diluição que a gente faz normalmente é uma diluição em progressão geométrica. Então, é uma saída de resolver esse problema do limite de linearidade. Outra saída é usar outra técnica. Mas dá para você dosar concentrações elevadíssimas de qualquer substância, fazendo diluição da amostra e aplicando de novo no mesmo procedimento. Não pode ser maior do que 10 elevado a menos 2 mol por litro, né? 10 elevado a menos 2 mol por litro. Não pode ser maior do que isso. Se for maior do que isso, começa a distorcer e a concentração tem que ser menor. Então, você tem que diluir. Porque assim, se a gente for pensar do ponto de vista prático, você vai ter uma quantidade tão grande de substâncias na amostra que você não vai ter luz suficiente para ser transmitida. Né? Você não vai ter confiabilidade nesse resultado, né? Isso disse lá no fim, Bia, né? No fim. Exatamente. Aqui no... Então, pessoal, na maior parte das vezes, vocês vão... Quem for fazer pesquisa, né, da biologia, quem for trabalhar, especialmente dosando substâncias, pessoal que vai trabalhar com comportamento, vai fazer muita dosagem de substâncias, dosagem de hormônios, entendeu?
O pessoal da biomedicina vai fazer bioquímica, né, dosagens bioquímicas nas análises clínicas. A fotometria, a gente está mostrando aqui os casos particulares de fotometria e espectrofotometria, mas esse princípio ele é usado em várias outras análises, entendeu? Existem diversos equipamentos de laboratório que utilizam o princípio da fotometria. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem sequenciadores, né, de DNA que fazem a leitura de fragmentos de DNA, né? Consegue identificar exatamente quais são as bases nucleotídicas que compõem um determinado trecho, né? E isso é feito através de fotometria, né? Você tem fragmentos que são marcados de forma fluorescente para que ele emita uma luz, e ela passa no sensor, e o sensor capta, e a intensidade dessa luz é proporcional à quantidade desse fragmento, né? Fotômetro de chama, para sódio de potássio. Fotômetro de chama, a mesma coisa. Você não só consegue fazer medida de qualidade, como de quantidade. Eu consigo identificar a concentração de cálcio, de fósforo, de sódio numa amostra de sangue, né, pela cor que ele emite. Ele é estimulado através de uma chama, por isso que chama fotômetro de chama. Você queima a amostra. É o mesmo princípio que a gente usa nos fogos de artifício, né? Que tem uns que explodem verde e outro vermelho. Então, cada cor daquela é resultado, né, da queima daquele material, colocando íons diferentes. Então, se um íon emite uma determinada cor, eu sei que tipo de íon é aquele. E a intensidade da cor que ele emite vai me dizer a concentração dele numa determinada amostra. Então, existem esses equipamentos. Equipamentos de eletroforese também usam princípios de fotometria. Então, a fotometria, ela permeia o mundo da biologia, o mundo da biomedicina. Eu compreendo que, às vezes, essas contas que Fred mostrou possam ser um pouco complicadas, mas eu recomendo fortemente para vocês. Compreendam fotometria, porque é uma das ferramentas mais importantes que a gente vai utilizar, especialmente para quem vai trabalhar com pesquisa, para quem vai trabalhar com análises clínicas. Era isso que eu tinha para dizer, Fred. Se tiver alguma coisa para continuar aí. Não, mas eu não sei ideia do que o pessoal quer saber mais, né? Não... Só história agora, né? A história dos equipamentos que eu sei contar. Sobre o Galencamp, por exemplo, era um equipamento de fotômetro de chama. O Micronal foi a primeira fábrica assim, brasileira a fazer um fotômetro, não um espectrofotômetro, um fotocolorímetro. Também sei contar que houve um tempo que o Brasil era bom nisso, a Micronal fazia. O que eu sei contar de equipamento é que eu era encantado por um fotômetro de chama, né? Porque eu achava muito bonito esse princípio, né? De você queimar um íon e aquele íon dá aquele brilho, né? Com uma determinada cor. Aí tem uma célula fotoelétrica que capta aquela cor, identifica qual é o íon, né? Um negócio, né? Pequeno. E a intensidade daquele brilho, né? É a concentração do íon. Eu sabia daquilo ali, mas nunca tinha visto, né? Antigamente era muito difícil. Aí quando eu fui fazer o meu estágio de análises clínicas lá na faculdade de farmácia, tinha um fotômetro de chama e o pessoal me colocou para fazer os testes iônicos, né? Ele tem uma mangueirinha assim, você coloca a amostra do soro diluída num tubo, ele tem uma mangueirinha que ele aspira aquela amostra de soro, né? E ele pulveriza dentro de uma câmara, né? Embaixo dessa câmara tem um botijão de gás com a chama, que fica aquela chama acesa dentro dessa câmara, né? Constantemente. Então você zera o equipamento como se fosse esse fotocolorímetro aí sem nada, só com a chama. Aí na hora que ele pulveriza a amostra, é que acontece a beleza, né? Acontece aquela coisa linda, que é o brilho com a cor específica de cada íon, com a intensidade específica da concentração daquele íon. Eu, curioso, só sabia disso do ponto de vista teórico, hipotético, resolvi olhar em cima da câmera, porque a parte de cima ela é aberta. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha professor, não tinha ninguém perto, eu disse, vou já curiar como é que é esse negócio aqui. Coloquei a amostra e fui olhar, né? Aí, como é uma chama, ela queimou minhas sobrancelhas e meu cabelo. Foi isso, essa é a história. Com um cheiro de cabelo queimado dentro do laboratório, eu tentando disfarçar com a mão assim e a minha sobrancelha queimada. Eu tenho várias histórias com equipamento que eu consertava eles, né? A marca do fotômetro de chama interessante era Galencamp, era a marca.
E a história também de equipamentos sobre fotometria, fotometria é a história que o Brasil aceitou os equipamentos da Bayer, que agora você para fazer a fotocolorimetria, você não está mais usando esse princípio, e sim com reagentes. Isso dá um prejuízo danado, porque só vende reagente de litro, tem prazo de validade, e há um tempo atrás o Brasil estava investindo dinheiro para que se voltasse a produzir equipamentos de fotocolorimetria, que é bem simples. Então essa é a história que eu tenho para contar, se isso pode acrescentar alguma coisa. Agora, uso o menino está insistindo aqui do uso na fisioterapia. Na verdade, Magno, né? Na fisioterapia você usa luz. Mas o que acontece é que a fotocolorimetria ela tem uma aplicação fechada em cima de você e descobrir uma concentração. Que concentração eu vou tentar descobrir usando a luz na fisioterapia? Porque eu posso usar a luz, aliás, é o laser, uma luz em fase, que é o laser, que é muito bom para cicatrização, para redução de edemas e tal. Tem um laser, ele é usado na fisioterapia. A luz laser, mas não é uma fotocolorimetria, entendeu? Eu posso usar também a luz laser, não é laser, até luz de LED, para fazer o oxímetro de pulso, porque você vai usar a cor, né? A cor do... usa infravermelho, Fred, para aquecer tecido. Induzir uma reação inflamatória, aumentar a circulação, né? Em um determinado ponto, aquecendo com infravermelho. Na época que eu tive problema de cervical, eu fiz uma terapia com infravermelho, né? O cara colocava uma lâmpada, esquentava pra caramba a lâmpada de infravermelho aqui para poder aumentar a circulação e acelerar o processo de cura. Era interessante, isso é o que a fisioterapia usa. Agora, a história do oxímetro de pulso de dedo é bem interessante, que é um princípio fotométrico mesmo, né? Exatamente, mas aí não é na fisioterapia, né? É na medicina geral. Exato, mas o pessoal da fisioterapia usa. Você falou de intubação para ver, né, a taxa de oxigenação do sangue. O que você falou aí da luz que foi colocada aí nas suas costas, aí no pescoço, eu vi isso desde menino. Minha mãe é dentista e ela usava essa chamada banho de luz, né, luz vermelha, quase vermelha, para aquecer o local. Eu acho que ainda deve existir isso, bem mais moderno, mas deve existir também, né? Tem. Uma luz. Terapia. Alguém tem mais alguma dúvida? Nós estamos chegando no final do horário. Vamos encerrar. Só um recado para o pessoal, tanto da biologia quanto da biomedicina. A gente está gravando essa aula, só que aí eu vou fazer uma edição direitinho dela, para deixar só o essencial, e aí eu posto o link depois no Cigar, mas você já tem aí o link que eu coloquei do canal, que a gente sempre coloca todos esses materiais lá no canal, certo? Então eu vou colocar de novo aqui o link do canal, para quem quiser depois pode pegar essa aula, né? Vai estar disponível lá, devidamente editada. Também tem outras aulas, quem quiser pegar, né, que a gente deu de biofísica, está disponível também lá. Então, espero que tenham gostado desse novo enfoque, né, que a gente deu, a 4 mãos, né, quase 2 mãos, que falando um pouco do equipamento, vamos ver se vocês depois deem um feedback para a gente, para ver melhorar essa aula, né, tem uma outra maneira de ver ela, vamos ver isso, se isso pode ajudar. Pessoal, boa noite. Pessoal da minha turma, na quarta a gente se vê com a parte prática, se der tempo da gente editar até lá. Vou editar, professor, que eu vou precisar disso aí também na quarta-feira. A gente tem que editar. Aliás, espera aí. Se eu for dar aula na quarta, a gente pode editar e também fazer esse bate-bola aqui, que vai ser interessante fazer a prática junto, né? Exatamente, as 2 turmas de novo. Então a gente se vê, o pessoal da biologia eu vejo de novo na quarta-feira. Então pronto, eu também. Beleza, aí vai juntar com o mesmo horário da biofísica ambiental, então vai ser uma loucura, hein? Eu acho que não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser isso aí, mas daqui para lá a gente vê. Beleza. Tá bom. Então boa noite a todos. Um abraço para todo mundo, boa noite.